Olá, aqui é Pai Hermes de Xangô e mais uma aula do nosso curso de Teologia de Umbanda. Esta é a nossa aula 11 e este curso é uma parceria entre a Tenda de Umbanda Caboclos de Bó e Zé Pirinto das Almas e o canal Saberes de Axé. Agradeço a todos vocês que estão participando, assistindo, dando sua opinião, compartilhando, participando também do grupo do WhatsApp, troca de experiências, troca de materiais, enfim. Agradeço de modo especial aos meus filhos, coordenadores do canal e do projeto, pai pequeno Pedro de Ogum, mãe pequena Luísa de Oxum. E o tema de hoje, ele traz uma série de informações, das quais nós falaremos brevemente. São as defumações, os sacudimentos, os pontos cantados e riscados e as obrigações. Socorro, que Orixá me ajude! Pai Dermes, tudo isso numa aula só, tudo isso dentro da proposta de lançarmos sementes de discussões, até porque algumas casas não trabalham propriamente com obrigações, não trabalham com sacudimentos. Aqui nós trouxemos, ou até trabalham com nomes diferenciados. Nós trouxemos aqui algumas observações para conversarmos. Quando pensamos em defumações, nós estamos tratando da ciência das ervas. Então, existem ervas básicas, existem preparados que são até comprados, essências, etc. e tal. As pirâmides, como também falamos na aula anterior, e as defumações, elas não se restringem apenas ao congá, ao terreiro, ao dia de gira. Existe também uma ciência da defumação em cada casa, conforme o seu fundamento, eu não entrarei aqui em detalhes. Entretanto, o que eu quero ver com vocês é que, além dos fundamentos, e também participando dos fundamentos, claro, existe a forma de defumação que a gente conhece, mas também existem outras. Vou dar um exemplo. Há muitos anos, lendo, pesquisando, fuçando, eu encontrei casa de Umbanda, vou até falar assim no singular, ou de Jurema, desculpe eu não me lembrar muito bem, que costuma fazer da seguinte forma: defuma-se o ambiente um dia antes, e ele fica lá limpinho, fechadinho, preparado para a liturgia no dia seguinte. Então, isso pode acontecer, tá? Com o ambiente, por exemplo. Nós temos, pensando em ambientes, pensando em pessoas, mas principalmente em ambientes, nós temos defumações de lares, comércios, defumações às vezes à distância. Alguém não está bem, uma casa está com perturbação, existe uma forma, ou várias formas, né, existem, de se fazer uma firmeza, pegar-se um pequeno defumador e fazer uma defumação aqui, mas também com a fumaça irradiando, né, o elemento mesmo, material, em benefício daquela pessoa e daquele ambiente. Quando não é possível usar o defumador, por alguma razão, né, usa-se outro elemento ou imagina-se. Há várias formas de se fazer. A espiritualidade, quando a gente não sabe, não aprendeu com o pai e a mãe, não aprendeu na prática, a própria espiritualidade sopra, use tal elemento, use este, use aquele. Na nossa casa, de modo particular, quando a gente precisa defumar um imóvel, ou seja ele residencial ou não, é sempre um trabalho voluntário. Nós avisamos as pessoas quais os elementos necessários para aquela firmeza, para aquela limpeza. Se a pessoa não tiver, a gente providencia e vai, né? Combina-se a carona e vamos lá. Então, a defumação, ela é uma forma de limpeza espiritual com as ervas, assim como o banho, que não é o tema de hoje, e outros tantos elementos. Existem também particularidades, mas eu quero, a título de curiosidade, citar o seguinte: duas coisas. A primeira é que há algumas defumações com ervas específicas, depende de cada caso, não se usam as ervas gerais, ou se usam as gerais e se complementam com algumas específicas. E segundo, que existe uma forma básica, até trabalho isso no livro prático de feitiços, que é quando a pessoa faz a defumação do seu lar, quando não existe uma situação que demande a presença de um dirigente espiritual ou de um médium experiente, nós temos a defumação da seguinte maneira: de dentro para fora, limpeza, como se eu varresse, né? De fora para dentro, energização. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre o sacudimento. Como eu disse, nem toda Umbanda trabalha o sacudimento. O sacudimento nada mais é que um ritual de limpeza energética, limpeza espiritual, com o intuito de expulsar energias negativas de pessoas ou ambientes. Atenção, não é desobsessão. Porque, como nós dizemos, a Umbanda não faz exorcismo. Exorcismo é você pegar aquele ser, geralmente entendido como o mal absoluto ou seu representante,
e vá de retro, né? Quer dizer, vá lá para trás, vá lá para o fundo, manda para o inferno, ou seja, para o interior, né? Mas num sentido pejorativo. A Umbanda faz desobsessão. A gente entende que seja quem for, é um irmão nosso, deve ser isolado, deve ter a sua ação cortada, mas precisa ser trabalhado, reeducado, tratado. Né? Então aqui não se trata de expulsar negatividade, não pessoas, como se fosse assim, vai embora, né? Há várias formas de fazer. Podem-se usar as chamadas folhas fortes, folhas específicas, né? Galhos também com as folhas, né? Que são batidas na pessoa ou no ambiente. Esse processo também é conhecido como surra, mas ninguém entende errado. Algumas regiões o conhecem, algumas casas como surra, né? Às vezes se usa pólvora queimada no local em que se realiza o ritual, e em algumas casas se usam, às vezes, comidas também, que são passadas, né? Além de oferendadas, tá? São passadas na pessoa para uma limpeza energética. E mesmo aves, né? Que serão posteriormente oferecidas aos eguns, e as aves serão soltas, vivas. O ritual é completado com banho, no caso da pessoa, e com defumação do corpo ou do local do sacudimento, né? A pessoa, então, pode ser banho e ou defumação também do corpo e do local, claro. Entendam aqui, quando vocês ouvem Pai Hermes, mas oferecidas aos eguns, existe um processo de cura e de limpeza em que, por vezes, você oferece elementos aos eguns, que podem aqui ser entendidos eguns como os antepassados, reverenciados, mas pensando principalmente no sentido pejorativo. Mas isso é muito estranho, Pai Hermes. Por que eu vou oferecer um cigarro ou uma comida para o egum que está sendo afastado? Porque ele vai aurir energeticamente aquele elemento. Mas isso é muito estranho. Será? Por que nós temos a incorporação de espíritos sofredores na mesa mediúnica? Por que nós temos a mediunidade de transporte? Porque o choque energético é importante para aquela liberação, para o cuidado daquele espírito, para o encaminhamento daquele espírito. Então, até para criticar quem de fora, muitas vezes, ou de dentro e não conhece, a gente precisa conhecer. Pai Deus, a minha casa não trabalha com ave, não trabalha com sacudimento, não trabalha... Está tudo certo. Não estou dizendo que a minha trabalhe com todos esses elementos. Cada casa tem os seus fundamentos. Cabe a nós aprendermos, respeitarmos e, nas nossas casas, fazermos o que os guias-chefes ensinam. Isso não exclui que os outros fundamentos estejam certos em outras casas. Aqui eu não estou falando de maluquice, de mistificação, de exploração. Tudo bem até aqui? Outro elemento que essa nossa aula pressupõe, e que é muito lindo e muito rico, são os pontos cantados. Então, o ponto cantado, ele é um fundamento. Nós temos os pontos de raiz, que são aqueles recebidos diretamente, são ditados pela espiritualidade. Temos os outros pontos. Temos adequações, falamos disso na aula sobre os ciganos. Adequações, adaptações. Temos um trânsito muito bonito entre pontos cantados, música popular brasileira, e pontos cantados. Encontramos, vivenciamos, não é? Essa riqueza. E os pontos precisam ser entendidos como linguagem cifrada, como linguagem simbólica, como ensinamento, e não necessariamente ao pé da letra. De qualquer forma, se na minha casa eu acho que algum ponto não é legal, que não vai ser bem entendido pela comunidade, sejam os médiuns, os visitantes, os vizinhos, que eu não cante esse ponto. E quando eu cantar o ponto, que eu entenda que ele não é uma repetição como nenhuma oração, sem eu prestar atenção. Claro que tem a questão da vibração, do canto, das palmas, do atabaque, dos outros instrumentos, a palavra em si, mas quando eu medito naquele ponto, é muito melhor. É muito melhor, inclusive, para a minha compreensão. Às vezes a gente não faz isso, porque é o médium de incorporação, está incorporado. Às vezes, enquanto a gente está cambone, está cambonando, então você pode prestar mais atenção. Tá? Lembremos-nos também de que não há o ogã ou o atabaqueiro, conforme a casa, apenas o responsável pelos pontos, ou a curimba, considerando a curimba também aqueles que puxam os pontos que cantam alguns médiuns específicos conforme a composição da casa. Não, nós precisamos entender. E
Todos podemos cantar, não precisamos ser afinados. Eu aprendi com um caboclo numa casa em que eu fiquei muito tempo como filho, que o cantor dos orixás é o passarinho. Os cantores dos orixás são os passarinhos. Então não é uma competição para ver quem tem mais voz, quem canta, quem não canta, como não é. Não é assim. É um fundamento da religião. E eu preciso ter o devido respeito, o carinho, o amor, a alegria, a brincadeira. Pai Dermes, guia pode cantar ponto? Por que não? Ué, não fala? Não vou entrar aqui na discussão. Quando falamos de orixá, vamos ver, orixá fala ou não, usa o aparelho fonador ou não. Mas vamos falar dos guias. Por que o guia não pode cantar ponto? Pode, não pode? Me responda você. Como é que é na sua casa? Por que canta ou por que não canta? Por que puxa e por que não puxa? É muito importante termos sabermos, né, os pontos dos guias-chefes da casa, além de outras entidades. Às vezes o médium aprende ponto do guia que trabalha com ele, é o vovó fulana, é o caboclo fulano, mas não os da casa e não os dos guias-chefes, enfim. Mas vamos lá por conta do tempo, né? Não os dos guias-chefe apenas. Vamos falar um pouquinho sobre os pontos riscados. O ponto riscado não é a única forma, mas é a assinatura da entidade. O ponto riscado é uma das formas de identificação. E também aqui nós temos várias situações. Nós não podemos decorar pontos riscados, procurar no Google e achar que é assim que eles vão funcionar, porque é o guia que vai riscar. E quando não é riscado, porque às vezes não é o guia que risca, aparece em sonho, aparece enquanto o médium está fazendo sua firmeza em casa, firmando, às vezes o anjinho de guarda, suas outras quartinhas, sei lá, e aparece o ponto. E por vezes é confirmado pelo guia-chefe quando vem em terra e risca. Então, há várias manifestações e não apenas diretamente na gira, riscando, às vezes antes já aparece. E quando o médium não é de incorporação, também os pontos aparecem, de várias formas. Não vou entrar aqui no mérito de cada casa, de cada segmento, de cada guia. Há também formas diversas de se trabalhar o ponto. Às vezes você tem um ponto original e depois outros elementos são acrescidos. E assim como eu não vou decorar no Google, eu também não vou decorar que os elementos, todos os pontos de preto velho tem que ter aquele elemento, todos os pontos de Exu tem que... Alto lá. Eu preciso entender cada individualidade, cada assinatura. É uma assinatura. Existem algumas casas em que os guias têm mais de um ponto riscado. Geralmente a gente conhece um só de cada guia. Mas há segmentos, há doutrinas de casas em que assim existe um guia para demanda, existe um ponto específico para demanda, um ponto para identificação, sei lá, há variações. Existem também variações de um mesmo ponto que quando tem determinado elemento é de identificação, quando não tem é para quebra de demanda. E isso eu não fico perturbando os meus filhos com essas informações para que eles não percam a espontaneidade. Mas principalmente quem tem dirigência espiritual, eu preciso ensinar para ajudar na identificação. Se eu não ensinar, eu tenho fé de que ele vai aprender de outra forma, mas por que aprender de uma forma dolorosa se a gente pode aprender com a construção do conhecimento e o compartilhamento de ideias, né? É muito importante o médium ter um caderninho com os pontos registrados, o dirigente espiritual ter uma pastinha de cada filho também, porque isso ajuda a compreender mais aquela entidade, o próprio médium, e o dirigente, cuja entidade trabalha na casa dirigida por ele. Então, assim, é uma troca de informações, tá? Não é uma coisa vã. Conforme o médium vai se desenvolvendo mais e mais, novos pontos vão chegando. E isso é muito importante no desenvolvimento e também para a dirigência espiritual. Outra questão que eu quero ver com vocês são as chamadas obrigações. Eu costumo dizer, tenho isso nos meus escritos, nos meus livros, que obrigação não significa ser obrigado a algo, mas sim dizer obrigado. Então, algumas casas têm, por exemplo, os recolhimentos, casas de umbanda, né? Tem roncó, tem camarinha, tem quarto de recolhimento, tem saída pública ou não de algumas obrigações que não apenas de pai e mãe, inclusive de chefes de cambone, de ogãs. Há várias situações das quais falamos um pouquinho quando tratamos da hierarquia. Muito bem. Pai Dermes, então, cada casa tem suas variações, algumas com deitadas de 24 horas, algumas com recolhimento, algumas não têm recolhimento. Não quero entrar nesse mérito, nessa
variação nessa diversidade muito importante. O que eu quero verificar aqui é que existe algo chamado preceito, que também varia de casa para casa. Como a nossa aula anterior tratou de giras, eu quero falar principalmente do preceito de giras. Então, muitas casas fazem assim. Antes da gira, pode ser um dia antes, 24 horas, à meia-noite, antes da gira, variações, tá? Diversidade. O que se faz? Tem-se um preparo maior do corpo, da mente e do espírito. Então, evita-se relação sexual ou, quando se diz relação sexual, não apenas com outro, o toque erótico também, a masturbação, porque a ideia não é que o corpo é ruim, que o corpo é errado, não, você está direcionando, potencializando a própria energia pessoal, sexual. Segundo, álcool, substâncias alucinógenas e algumas casas também a carne vermelha. Outras casas têm por princípio a carne vermelha não nas giras comuns, apenas em algumas obrigações maiores, lavagens de cabeça, etc., ou outras obrigações, porque às vezes a pessoa come o que pode. Então, às vezes ela tem um lanche de mortadela e salsicha. Se toda semana, entendeu? Ela não consegue fazer uma alimentação com mais variação. Então, a carne vermelha passa batido. Há outras, a título de curiosidade, não necessariamente da gira, há algumas obrigações em que se pede que não se tome café ou refrigerante, que são, ou chá verde, são bebidas estimulantes, né? Então, o que vai acontecer? Aí a pessoa se prepara para a gira. Mas, além de tudo, tem a questão mental, a questão dos sentimentos, a língua, o problema de trânsito que chega, o parente que atrapalha, o cachorro que late mais aquele dia, tudo parece atrapalhar quando você se prepara para uma gira ou para uma obrigação maior, tá? O que eu chamo de obrigação maior é, por exemplo, deitada, recolhimento, aniversário de tempo, de religião, em que uma festa de orixá, em que há outras formas de preceito também variam de casa para casa. Sobre quizilas eu vou comentar numa outra aula, num outro momento, quando tratarmos dos orixás. Mas, de qualquer forma, o que eu quero ressaltar aqui, que seja você fazer uma firmeza de vela para anjo de guarda, seja você oferecer uma comida, seja você participar de um recolhimento, ser recolhido para uma saída pública, ou não, porque às vezes depois do recolhimento tem-se um levantamento, como se chama, e nem sempre uma saída pública. Há variações. Então, o que vai acontecer? É importante que você esteja ali para dizer obrigado e não se sentindo obrigado. Infelizmente, as pessoas dizem, eu entrei na religião, às vezes, na Umbanda menos do que nos cultos de nação. Eu entrei porque eu fui obrigado, mas obrigado por quem? Porque o orixá é esse que é terrível. Ou ele colocou você aqui por educação, para você se educar, se curar, se harmonizar. Ele trouxe você meio de arrasto. Às vezes acontece, mas é a escolha sua ficar ou não, entrar ou não, aprender ou não. O orixá não vai furar o livre-arbítrio, mas você precisa assumir tanto as escolhas quanto as consequências da sua vida. E aqui, como a gente falou de obrigações de modo geral, e eu joguei, em vez de falar mais de obrigações, eu falei mais de preceito, existe uma expressão ainda corrente nos terreiros, assim como existe obrigação, existe um conceito chamado corpo limpo. O corpo limpo é quando eu me preparo para uma obrigação, que pode ser a gira ou para uma obrigação maior, como nós dissemos. Vamos chamar a gira de obrigação menor, então. Essa expressão corpo limpo, eu preciso tomar cuidado com ela para não dar a entender que quando eu não faço o preceito do sexo, da bebida, da questão de substância alucinógena, ou da carne vermelha, etc. e tal, eu estou então com o corpo sujo. Que coisa atrapalhada, que dicotomia maluca, não é? Eu ter aqui um corpo que ora é limpo, ora é sujo. Então, já foi consagrada essa expressão, alguns usam, mas não significa que nós tenhamos que usar. A gente pode usar preceito. Alguns usam resguardo. Às vezes, resguardo é diferente de preceito. O resguardo é o que vem depois da obrigação, muitas vezes, embora também se use o termo preceito. Há casas que usam resguardo como sinônimo de preceito, é antes e depois. Então, repito, há uma diversidade muito grande e o objetivo aqui não é explorar tudo, não é aprofundar de modo geral o que acontece. Não falarei ainda de quisilas, mas os resguardos, os preceitos, as obrigações, de modo geral, eles trabalham sim com questões alimentares, maiores ou menores. Há variações também de casa a casa,
Não vou aprofundar tanto para não entrar na quizila, como eu disse, nesse conceito. Mas o que é interessante é que, quando a gente pensa no corpo, a gente vê o quanto na nossa religião o corpo é protagonista. Ele não é um inimigo da espiritualidade. Você não deixa de ter uma determinada prática, a relação sexual, a alimentação, o álcool, o que for, porque o corpo atrapalha a espiritualidade. Pelo contrário, ele tanto ajuda, tanto é instrumento, que eu o preparo de uma forma especial. Eu o coloco entre parênteses e depois eu retomo o cotidiano de outras formas. Isso, de modo geral, há variações, voltaremos a esse tema. Mas eu quero, ainda falando sobre isso, pensar no seguinte: como? Como que eu vou achar que o corpo não é importante numa religião em que, de tantos dons mediúnicos, é até hipervalorizado, portanto não é equilibrado, é até hipervalorizada a incorporação. Olha o nome, incorporação. Olha o vocábulo, incorporação. Ou seja, eu me valho do corpo e de todas as outras formas também de mediunidade. Os sentidos, os seis sentidos, né? Os 5 sentidos físicos e mais o sexto. Então, o tempo todo, o corpo está sendo vivenciado. Há muitos anos, muitos anos mesmo, uma colega, uma amiga disse o seguinte: eu não vejo relação entre o corpo e a questão espiritual. Eu disse assim: olha, então coma feijoada e vá meditar. Ou então praticar asanas, né, posturas específicas de yoga. Então, claro que tem, de várias formas. E na nossa religião a gente reza, a gente come, a gente dança, a gente canta. Olha aí, ponto cantado, ponto riscado, não é? E tantos outros elementos, incorporação, comida, recolhimento, banho, defumação, tudo. O corpo é protagonista de tudo. E eu tenho um material que eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp, na discussão, no debate, no diálogo, e também na, na questão da troca de materiais, não é? Então, repito, esta aula foi uma semente, como todas as outras. Nós lançamos alguns questionamentos. É um curso de teologia, não é de doutrina, não é de prática, umbandice, não é, eu aprendo e vou fazer no meu terreiro, de forma nenhuma. Embora isso seria legítimo, compartilhar informações, mas não é teoria e prática. São discussões sobre temas, discussões teológicas, para se compreender teologicamente a religião de Umbanda, lembrando que ela não tem uma teologia única, ou eu não posso fazer do meu terreiro uma teologia geral, ou pegar um segmento específico e fazer disso tudo uma teologia. Peço a quem ainda não viu, veja a primeira aula em que nós discutimos espiritualidade, religião e teologia. Mais uma vez agradeço a oportunidade do diálogo, um grande abraço e muito axé.